passou para os irmãos que eu estou tenho outra reunião aqui numa outra instituição, então eu estarei só no comecinho com os irmãos, e depois eu saio para dar continuidade a outra reunião da qual estou fazendo parte. E aí, por ocasião da minha saída, eu, qualidade de coordenador, eu peço encarecidamente que, primeiro, que os irmãos me perdoem, e, em segundo, pedir aí ao nosso professor Ito para dar continuidade na condução aí da nossa aula inaugural. Aproveitar o ensejo também já para agradecer imensamente aí a nossa amiga e irmã, a Marisa Furlan, por aceitar e atender o nosso convite para fazer parte aqui da nossa proposta de aula inaugural, e eu fiz, sim, comentários valiosíssimos acerca da sua pesquisa em Israel, enfim, e estamos ansiosos para ouvi-la e aprender bastante também com a sua proposta. Então, sejam todos bem-vindos a esse novo semestre, né? E fazendo votos de que seja um semestre melhor do que o anterior e que tenhamos um aproveitamento tão significativo quanto aquele que nos propusemos quando abraçamos a causa de servir ao Senhor, servindo o reino através da sua igreja na terra. Então, eu agradeço imensamente a todos, professores, alunos, amigos, convidados, pela presença e, enfim. Vamos ter uma palavra, então, de oração, e logo na sequência eu passo a palavra ao professor Ito, que vai dar continuidade à condução. Eu ficarei aqui por alguns minutos, mas logo depois eu saio. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos eternamente gratos por Tua bondade, gratos por Teu cuidado, gratos porque a vida é inviável, impossível, sem o Teu auxílio, sem o Teu sustento, sem a Tua providência. Pai, foi do Teu agrado, Pai, nos reunir através desta plataforma. Pai, foi do Teu agrado, Pai, nos livrar de perigos por essas estradas, por onde andamos. Pai, foi do Teu agrado prover as nossas necessidades. Pai, foi do Teu agrado que, unidos em Cristo, pudéssemos nos dispor a servir o reino através da Tua igreja. Nós, FLAM, como parceira da igreja, ó Pai, nos dispusemos em preparar aqueles que estão à frente ou que estarão à frente da Tua igreja. Pai, obrigado por nos capacitar para essa árdua tarefa e muito obrigado porque a cada passo que a FLAM dá, o Senhor vai confirmando através, ó Pai, dos sinais que nós vamos verificando, ó Pai, na caminhada. Pai, te agradecemos imensamente pelas pessoas que o Senhor tem trazido para perto, para fazer parceria conosco nessa grande empreitada em que nos encontramos. Estamos certos, Senhor, que sozinhos não podemos fazer nada, mas juntos, ó Pai, com o auxílio do Teu Espírito, somos invencíveis. É nessa fé que caminhamos certos de que não estamos sozinhos. Cristo vai adiante de nós, o nosso grande comandante, e como soldados marchamos seguindo os seus passos. Pai bendito, abençoe a nossa instituição, abençoe a nossa direção, abençoe a nossa coordenação, secretaria. Pai, abençoe, Senhor, todos os envolvidos, ó Pai, na gestão, na administração. E, Pai, abençoe também todos os alunos que o Senhor nos tem mandado, Senhor. Pai, abençoe todos os amigos da FLAM. Permita que nesta aula inaugural sejamos abençoados através da nossa professora e amiga Marisa. Pai, em nome de Jesus, seja o marco, seja o início de grandes coisas que o Senhor ainda há de fazer. Pai bendito, nós te agradecemos. E desde já pedimos, peço ao Senhor, em glória
teu santo nome, fazemos o que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Prontos, professores, a palavra. Deus o abençoe e abençoe a todos. Ok. Muito obrigado. Eu acho que alguém está com o microfone ligado aí. Bom, isso. Acho que era do Binja, foi. Era do Binja? Então tá bom. Bom, obrigado, professor Binja, aqueles que estão chegando. O professor Binja é o coordenador pedagógico da FLAM. Eu, na qualidade de diretor da faculdade, quero dar as boas-vindas a todos os alunos, todas as alunas, a todos que estão chegando, a todos aqueles que estão continuando os estudos, mais um semestre. Espero que seja um semestre aí abençoador, tenham descansado nesse tempo. Então, quero dar as boas-vindas e início aí o nosso semestre letivo, e agradecendo a Deus, né? Nós pudemos nesse mês de julho, junto com o professor Binja, fazer uma viagem para a África, né? Encontrei com o professor Binja em Angola. Foi um tempo excepcional, né? A gente pôde conversar com várias igrejas, com vários irmãos, muitos jovens, querendo aprender da palavra de Deus, poder conversar e fazer algumas alianças, né? Para podermos futuramente termos uma faculdade da FLAM lá no continente africano. Depois fui para Moçambique, junto também com a missão CEPAL, para poder conversar também, fazer algumas alianças na região norte de Moçambique, que é diferente de Angola, né, onde nós estivemos, que era a capital, que era Luanda. O norte de Moçambique tem sofrido bastante, inclusive com perseguição religiosa, com bastante dificuldade econômica, um lugar assim bastante desafiador, tanto no aspecto moral, aspecto religioso, aspecto cultural. Ali um lugar que eu creio que a gente precisa ter em oração, e como que o evangelho ele pode transformar uma cultura. Então, lá encontrei assim meninas assim 12, 13 anos, grávidas. Uma cultura lá de que a mulher não pode falar não, né, para o homem. Então, ali outra situação bem desafiadora. Pela graça de Deus, também a FLAM vai ajudar nos conteúdos teológicos para formar também líderes ali na região. Então, eu volto assim muito animado, né? Voltei ontem de viagem, mas muito animado de poder para mais um semestre e saber que aqui a gente está formando homens e mulheres que querem fazer a diferença, né? Que é a esperança que nós temos para uma sociedade melhor não está na questão ideológica, não está na questão econômica. A nossa esperança está no evangelho florescer. Então, e aqui, como faculdade, nós queremos dar o melhor conteúdo possível, né, para que os irmãos possam não só assimilar os conteúdos, mas, sobretudo, aplicar esses conteúdos, materializar o conteúdo do Evangelho na vida, para que sejamos, de fato, sal nessa terra, luz nesse mundo, onde haja a dor, onde haja a necessidade, a gente encontre a nossa missão, a gente encontre os objetivos da nossa existência em materializar
sacrificialmente as virtudes do Senhor. Então, é por isso que sempre fico muito animado, né, em poder conversar com os alunos, aqueles que já são alunos, aqueles que estão chegando, para mais um semestre que vai para além do conteúdo cognitivo. Ele tem a ver com o conteúdo da existência de Cristo em cada um de nós. Então, que nesse semestre, ao mergulhar no conhecimento, de fato, a gente possa mergulhar numa espiritualidade sadia, madura, mas, sobretudo, missional. Né? Essa é a nossa oração, que o Senhor nos abençoe. E quando a dona Ivone chega, a gente precisa imediatamente passar a palavra para a diretora emérita, né? Tudo bem, dona Ivone? Tudo bem, professorito? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito bom iniciar um novo semestre, né? Cheios de esperança, de gás para estudar, para aprender, né? E principalmente para a gente crescer, né? Na graça e no conhecimento do Senhor. Então, a gente fica muito contente, acreditando que estamos no caminho e devemos continuar nele, e ansiosos para ver o que Deus tem para nós. Obrigada. Amém. Para aqueles que não estão chegando e nunca tiveram o privilégio de sentar à mesa na casa da dona Ivone, tomar um café, conhecer a história, a dona Ivone Botelho e o Jaziel, eles são os fundadores da Missão Jovens da Verdade e os fundadores da FLAM, né? Então, aqueles que estão chegando, a dona Ivone é quem deu início a tudo aqui no Instituto, que era Instituto Bíblico, depois virou faculdade, né? E hoje a gente tem aí a honra e a responsabilidade de dar continuidade aí ao legado, ao trabalho que Deus colocou no coração, tanto da dona Ivone quanto do Jaziel, né? Como formação de jovens para o reino do Senhor. Muito bom, dona Ivone. A senhora está aqui com a gente. E eu quero agora passar a palavra para Marisa Furlan, que vai nos trazer o conteúdo, né, da aula magna hoje. Seja muito bem-vinda, Marisa. O professor Binja teceu vários elogios aí a sua pessoa, a área de pesquisa, né? Então, seja muito bem-vinda, se sinta em casa e a palavra está com você. Obrigada. Shalom e saúde para vocês. Deus abençoe. Sou muito grata por esse convite. Eu estava aqui meio que me deliciando ouvindo vocês. A gente estuda, quando a gente começa a estudar teologia, e a gente vai passando os anos, algumas coisas vão ficando pelo caminho, né? E ouvindo ai, meu Deus, ela fugiu da minha tela aqui. Mas tá bom. As meninas que estavam no comecinho conversando lá por umas 7 e pouco, como é gostoso ouvir e ouvir vocês falando assim, não, a gente já vai começar com culto, eu estou ansiosa para começar, eu estou ansioso para ouvir, e parece, ouvindo vocês falando assim, parece uma família mesmo, né? Não parece só uma faculdade, parece uma família, isso é tão gostoso, e dá forças, né, para a gente continuar a caminhada aí. Eu quero agradecer eu quero assim, expressar minha profunda gratidão pelo convite nessa aula inaugural do segundo semestre de 2024 da Faculdade Latino-Americana, FLAM.
e é uma grande honra participar de um evento assim tão significativo, especialmente assim de uma instituição dedicada ao estudo e avanço da teologia. O meu agradecimento também ao diretor e professor Fábio Ito, que estou tendo o prazer de conhecer hoje, também ao corpo docente, muito obrigada, e especialmente a pessoa do professor, meu amigo, pastor, doutor Elias Binja. Olha, pastor, Fábio, eu não sei o que ele falou não, viu? Mas depois a gente tem que conversar direito. Tem que conversar direito sobre isso. E a todos os organizadores da casa, muito obrigada. Eu estou muito feliz com a oportunidade de contribuir para o início de um novo capítulo na trajetória acadêmica de vocês, estudantes, particularmente em uma área tão vital quanto essa, que é a teologia. Eu acredito mesmo que a teologia ela desempenha um papel crucial na compreensão e na transformação da sociedade. A teologia ela proporciona uma base sólida, né, para reflexão ética, espiritual e moral. E compartilhar com vocês minha experiência e um pouquinho assim do conhecimento que a gente está adquirindo com essa comunidade acadêmica da FLAM é uma responsabilidade que eu acolho com grande alegria. Eu agradeço pela confiança que vocês depositaram em mim e eu estou à disposição, viu? Para colaborar no que se fizer necessário para o sucesso dos discentes e da instituição. Que esse seja um semestre repleto de descobertas, de crescimento e de aprofundamento teológico para todos nós. Muito obrigada, pastor. Eu continuo. Até que horas eu posso ir? Me dá um feedback aqui, porque teólogo é assim, né? Quando começa a falar, não para, não quer parar. Eu vou pedir agora para Inês Teixeira, então, dar uns avisos antes de você. Obrigado pela apresentação, professora. Vou pedir para Inês Teixeira, então, dar uns avisos. A Inês Teixeira é nossa gestora, né? Ela cuida aí da gestão da faculdade e uma pessoa que tem nos auxiliado bastante aí em todos os processos. Então, vou pedir para ela dar uns avisos que ela precisa dar e depois eu volto a palavra para você, professora. Inês. Bom, acho que a Inês, então, não está conseguindo. Então, professora, pode continuar e depois... Pode continuar, professora. Então, tá bom. Eu vou compartilhar, tem que ter um pouquinho de paciência aí, mas eu acho que eu consigo. Eu vou compartilhar um slide com vocês. Vocês conseguem ver? Já conseguem ver o slide? Sim. Conseguimos sim. Tá dando para visualizar. Ok. Eu não tenho acesso a mais nenhuma janela, então qualquer coisa pode interromper, tá? Não tem problema, que aí a gente para e conversa. Para essa aula inaugural de hoje, eu coloquei o tema que diz sobre a importância da arqueologia, iconografia e epigrafia nos textos bíblicos contemporâneos do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento. Eu quero dizer para vocês que, a princípio, não se assustem assim com algumas coisas que a gente vai trazer, mas ao decorrer da fala a gente vai conseguir assimilar o conteúdo que eu acho que vai ser rico para todos nós, né? A gente precisa entender e ter em mente que os textos bíblicos eles foram escritos bem depois dos fatos narrados
bem depois que eles aconteceram, né? E que eles sempre trazem na sua narrativa o contexto e a realidade, as preocupações do período histórico que eles foram escritos. Também é verdade que na base dessas narrativas bíblicas estão tradições, essas tradições populares antigas, né? E essas tradições, elas falam das ações de Deus no meio do seu povo. Essas ações, elas falam também das normas de convivência, desses valores éticos, como, por exemplo, a defesa dos mais fracos, né? Fala também de mitos, de heróis populares, fala dos antepassados. Existem tradições que foram ganhando corpo na memória popular, até elas serem incorporadas na história oficial do povo. Essa última etapa, né, dessa incorporação na história oficial, ela se deu muitas vezes na corte e no templo, onde se tinha essa tradição popular oral, né? E essa tradição popular oral, ela foi convertida numa narrativa oficial. Então, aqui, a história ela é relida, ela é reescrita e ampliada, até ela se tornar essa história sagrada que a gente conhece como Bíblia. Então, pelo fato dos textos bíblicos terem sido escritos, pelo menos na sua maioria, pelos escribas da corte do templo, é de certa forma natural que muitos textos bíblicos eles defendam os seus interesses, né? Esses textos, às vezes, eles servem de propaganda para os reis. A gente vê bastante isso em Josias, né? Esses reis, eles justificam seus projetos políticos, como promover reformas, fazer guerra, conquistar território. Também pode servir para encorajar os soldados, né, na luta contra os exércitos mais fortes, aí, que a gente vê uma narrativa bem acentuada disso em 2 Reis 18. Também para os sacerdotes defenderem os interesses do templo, como, por exemplo, o sacrifício, as ofertas, e também tem um fato interessante que é promover o Deus do templo, porque nesse período não se tinha ainda um monoteísmo, né? Se tinha um politeísmo, adoração de vários deuses, e existiam os deuses dos templos. Então, esse Deus do templo, como essas divindades populares, eles ficavam no interior, ficavam nas aldeias, e ficava fora do controle do sacerdote, por exemplo. Então, na corte e no templo haviam vários e diferentes grupos, e nem todos eles estavam alinhados com os interesses das elites, né? Essa é exatamente a grandeza e o encanto que traz a Bíblia, que é a sua diversidade. E é difícil a gente saber quão antigas são essas tradições presentes na Bíblia e quando elas foram mudadas até serem escritas, né? Ou seja, quão longe alcança a nossa vista para o interior do texto bíblico quando a gente lê e a gente estuda. Até onde a gente consegue enxergar isso? E é bastante sugestivo e didático o exemplo da lanterna, né? A lanterna, quando ela entra na caverna. O facho de luz, ele permite a gente ver até uma certa distância para o interior ali da caverna. Então, quanto mais perto você chega, melhor você enxerga. E quanto mais distante, mais os raios de luz vão ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. Então, é evidente que a exegese ela pode ajudar a gente para avançarmos, né, para o interior dessa caverna, que é o texto bíblico, e assim a gente vai conseguir enxergar mais longe. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a importância da arqueologia. A arqueologia ela desempenha um papel cada vez mais importante e relevante na exegese
histórico-crítica. Pois quando o texto fala, assim, por exemplo, de uma cidade ou de uma aldeia, nem sempre esse texto ele traz informações suficientes para a gente saber como que era a vida ali, por exemplo, como que era a sua economia, como que eram as suas relações sociais, as festas, as crenças, a geografia do lugar. Nem sempre todas essas informações elas estão no mesmo lugar, não é? Então, a gente tem que se reportar para informações que, graças às escavações arqueológicas, elas nos permitem saber de coisas que o texto bíblico ele não explicita, ele não revela. Coisas que por muito tempo elas ficaram escondidas embaixo ali das pedras, né? É óbvio, é lógico, a gente não tem todas as informações e eu acho que nunca a gente vai ter. Porque tem muita coisa que a gente estuda ainda, que está se descobrindo, se trazendo mais informações para o que a gente já tinha, e muita coisa ainda está à espera de ser encontrada, né? Então, é certo que a arqueologia ela tem mais facilidade para encontrar sinais, e esses sinais, eles relatam a estrutura e a organização das cidades e das suas construções, como, por exemplo, os palácios, os templos, as muralhas, os portões, né, alguns monumentos, que falam da vida dos reis, do exército, que fala dos ricos. Em contrapartida, é mais difícil a gente encontrar artigos ou objetos que falam do cotidiano do povo pobre, por exemplo, das aldeias, das vilas, das casas, das tendas, da vila do povo nômade. Esses sinais do povo mais pobre da Bíblia, eles são facilmente destruídos pelo tempo. E eles existem, mas eles exigem uma maior atenção e, obviamente, mais interesse em ser descoberto. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu mestrado foi em Jeremias 29, né, a carta de Jeremias para os exilados babilônicos. E assim que eu entrei no mestrado, entrou um outro colega do Rio de Janeiro até, o Douglas, e ele também estava fazendo Jeremias 29. E eu falei, não é possível. Você vai fazer o mesmo texto que eu, você vai pesquisar a mesma coisa que eu. E quando a gente começou a conversar, a gente viu claramente, assim, eu estava fazendo a pesquisa da parte, a gente ainda brincou, assim, né? Eu estava fazendo a pesquisa da parte dos riquinhos e ele estava fazendo a pesquisa da parte dos pobrinhos. Então, a nossa pesquisa conversou, né? E a gente descobriu coisas assim, super interessantes, assim, no mesmo tema, com um olhar diferente para cada particularidade do texto. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não sobrepor as descobertas arqueológicas ao texto bíblico, que geralmente um pesquisador ele começa quando ele não trabalha a fonte primária, que é o texto bíblico, ele começa a trazer as descobertas arqueológicas como substituindo a fonte primária, né? E isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque se nós estamos como arqueólogos ou pesquisadores buscando evidências de um texto bíblico, é porque tem o texto bíblico e ele é a nossa fonte primária, né? Essas descobertas arqueológicas, elas devem ser um auxiliar para uma melhor compreensão desses textos, né? E a Bíblia, ela vê e ela narra a realidade com a preocupação de mostrar a ação de Deus na história. Coisa que a arqueologia não tem como escarbar. A arqueologia não vai fazer isso nunca, né? E a função da arqueologia é de fazer a leitura preliminar da sociedade. Então, de uma maneira assim mais neutra possível, a arqueologia ela não toma partido, né? Como uma ciência, ela tem que dar um respaldo e uma
ajuda para uma melhor compreensão do texto. Então, a partir dessa leitura preliminar da sociedade, os exegetas, eles entram no texto. O que não se pode fazer numa boa exegese, por exemplo, é cometer o disparate, né, de ignorar as descobertas arqueológicas, porque é uma conversa, né, do texto bíblico com as descobertas arqueológicas que a gente vai ver daqui para frente aqui um pouquinho. Portanto, a melhor atitude do exegeta ou do biblista ou do estudioso da Bíblia, né? Porque nem sempre o exegeta e um biblista, nem sempre um estudioso da Bíblia é um exegeta ou um biblista, ele é só um curioso, e um curioso que às vezes sabe muito de Bíblia, né? Então, a melhor atitude desse estudioso, desse exegeta, é quando ele é capaz de estabelecer um diálogo franco entre o texto bíblico e a arqueologia. As descobertas arqueológicas, elas podem causar um certo mal-estar na gente, às vezes, sabe? Devido às incertezas diante da palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam essa frase, tá? A Bíblia nunca esteve errada, nunca. Não é isso que a arqueologia quer mostrar. A arqueologia quer mostrar que há evidências que corroboram com a Bíblia. Isso é normal, porque a gente tem a Bíblia como uma referência para a nossa fé, não é? E, consequentemente, para o nosso agir, para o nosso dia a dia. Pode ser que, com o que a gente vai ver e tal, a gente se sinta até enganado durante toda a vida. Porque a gente teve uma premissa, né? Que ela vem mudando com o tempo, com as descobertas arqueológicas, né? Mas isso não pode, de jeito nenhum, abalar a nossa fé, porque nós nunca fomos enganados, de jeito nenhum. Nós só estamos aprendendo, como estudiosos de Bíblia, nós estamos aprendendo a ter um olhar mais crítico, analista do texto bíblico. A gente deve ter em mente que ninguém tem a última palavra quando se trata de pesquisa e interpretação bíblica. Não dá. Outras pesquisas e respostas, elas vão vir. E provavelmente ainda mais questionadoras. Eu fico pensando quando, há 100 anos atrás, quando o pessoal começou a estudar a Bíblia com mais afinco, como que não foi descobrir, por exemplo, que é uma coisa assim muito doida, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer teologia, quando eu descobri que Moisés não escreveu o Pentateuco, eu falo isso em todos os encontros que eu vou, eu chorei uma semana. Eu chorei uma semana porque eu tinha isso tão convicto na minha cabeça, porque a gente canta a musiquinha, né, do Pentateuco, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses foram os livros que Moisés escreveu para o nosso ensino, ele escreveu. E aí, quando eu fui questionar o professor, eu fui lá, peguei a Bíblia, falei, você está doido? Como que você fala um negócio desse? E, enfim, aí ele falou assim, Marisa, pega a Bíblia, abre em qualquer parte do Pentateuco, que eu vou te mostrar uma coisa. E quando ele me mostrou, gente, eu saí de lá, eu chorava, eu vim embora chorando, passei uma semana chorando, porque entra em confronto com pré-estabelecimentos que a gente tem na nossa mente, né? Então, as pesquisas e essas pesquisas bíblicas, elas mexem com a gente, mas a nossa fé, como ela está firmada em Cristo, ela não vai ser abalada jamais, porque tudo isso serve para a gente entender melhor
para a gente expor melhor o texto bíblico e entender melhor o que estava sendo passado naquele momento e o que o historiador, o que o escritor do texto bíblico queria dizer naquele momento. Eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês conseguem ver o cursor. Vocês conseguem ver o cursor? Aqui? Dá para ver? Dá para ver. Ok. Essa imagem Sim. que eu separei aqui para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar do Givat Park em Israel. Em Israel, do lado da cidade de Davi, né, tem lá escrito, lindo, maravilhoso, lá a cidade de Davi, ia se construir um estacionamento. E quando eles começaram a cavar, eles começaram a descobrir coisas. E, gente, pasmem, a descoberta é que isso aqui, essa imagem, ai meu Deus, cadê o cursor aqui? Essa imagem que vocês estão vendo, ela tem, essa parte aqui é um século, essa parte aqui na parede é outro século, e aqui mais profundo, ela retrata o período babilônico. E as descobertas, elas estão sendo tão lindas nessa parte do Givat Park, que estão cada vez mais profundas, e cada vez que eles descem a escavação, mais se descobrem e mais se fala do rei Davi. E se descobriram várias coisas ali. E quando eu estive lá, eles estavam no começo da escavação, e em 2022. Em 2023, quando eu voltei, já era um mundo de escavação, assim. E a gente brinca, né, que quem vai para Israel tem que tomar cuidado para não cair no buraco, porque lá parece a Lua, né, cheio de crateras, cheio de buracos, de tantas escavações que tem. E agora, jamais, né? Agora, esse é o Givat Park, já não é mais Givat Park, é um sítio arqueológico da cidade de Davi, o mais recente que está sendo pesquisado e escavado. Agora eu quero falar um pouquinho, a gente já falou um pouquinho da arqueologia, mas eu quero falar agora com vocês um pouquinho da iconografia, tá? A iconografia, ele é um estudo de imagem, ícones, de símbolos e dos significados desses símbolos, símbolos culturais e religiosos, tá? Nos textos bíblicos, a iconografia, ela ajuda a entender a representação visual das figuras e das cenas bíblicas ao longo da história. Por exemplo, mosaicos, afrescos, são formas de arte, né, que pode oferecer alguns insights sobre como os antigos compreendiam e interpretavam as narrativas bíblicas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do Cristo, de Jesus carregando a cruz, é uma imagem que está na igreja da S-Omo, na Via Crucis. Eles têm um acervo bem grande nesse local, e uma das fotos que eu achei que ficou bem demonstrado foi essa, e aqui ao fundo vocês veem que é tipo um calcário, né? Então, isso daqui foi representado nos primeiros séculos agora da nossa era. Então, a gente tem muita imagem que representa a cultura da época e a religiosidade da época. E a gente tem como estudar só essas imagens, né? Mas a arqueologia, junto com a iconografia e também junto com a epigrafia, ela nos traz um bom arcabouço de informações. Por exemplo, a epigrafia, ela é o estudo das inscrições antigas em materiais duráveis, como pedra, metal, cerâmica, né? Essas pedras grandes, bem grandes, elas se chamam estelas, né? E nessas estelas a gente tem informações riquíssimas.
Por exemplo, essa estela que vocês estão vendo aqui do lado, ela é a estela de Ramsés III, né? Então, a gente tem hieroglíficos aqui que nos trazem, informações super, super, super interessantes daquele rei egípcio, né? Então, nessas estelas e nesses materiais, a gente tem decretos, a gente tem dedicatórias, a gente tem outros textos que nos oferecem evidências diretas de eventos que aconteceram naquele período, né? E de práticas religiosas também que são mencionadas na Bíblia. Então, a gente tem a estela, essa aqui de Ramsés III, a estela de Merempeta, a gente tem várias estelas com várias informações importantes desse período. A gente tem também as inscrições de Senaqueribe, rei da Síria, né? E essa inscrição de Senaqueribe, ela corrobora e ela nos ajuda a entender os eventos que estão descritos lá na Bíblia. A conexão entre a arqueologia, a iconografia e a epigrafia, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, ela é fundamental para os estudos bíblicos, porque essas disciplinas, elas nos dão uma base multidisciplinar para a compreensão do texto histórico, para o texto cultural e religioso das narrativas bíblicas. Falando disso tudo, a gente também tem que entender a integração nos textos bíblicos. A integração dessas disciplinas nos textos bíblicos nos permite uma compreensão mais rica e detalhada dos textos e contextos bíblicos, né? A gente tem como corroborar as narrativas bíblicas, nos dando evidências arqueológicas, iconográficas, epigráficas, que podem confirmar ou desafiar alguns relatos bíblicos, ajudando a determinar a historicidade de eventos e personagens bíblicos, por exemplo. A gente também a gente tem a contextualização cultural. Essa contextualização cultural, ela nos fornece um pano de fundo cultural que ilumina algumas práticas e crenças e que nos dão um norte quando a gente pensa no modo de vida das pessoas que viviam nesse período. Por exemplo, a iconografia religiosa, ela pode revelar como os antigos viam Deus. E como os antigos, eles viam outras figuras bíblicas, enquanto a epigrafia, ela pode mostrar como eles praticavam a fé, né? Então, tudo isso vai nos ajudar na interpretação textual. A arqueologia e a epigrafia, elas podem nos ajudar a esclarecer o significado de algumas passagens bíblicas que, no nosso ponto de vista, elas estão obscuras ali. Nos fornecendo contexto histórico e linguístico. Por exemplo, as inscrições antigas, elas podem nos dar luz sobre o significado de termos hebraicos ou termos gregos raros, né? Por exemplo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a palavra shalom, que a gente costuma traduzir só por paz, é muito raso, né? Traduzir shalom só por paz. Shalom, segundo o dicionário internacional do hebraico, ele diz que ele é integridade, inteireza, é a pedra inteira do altar, é aquela pedra ligada que não se pode cortar, ela é unidade, enfim, entre tantas outras coisas. Então, tudo isso são formas que nos ajudam a entender os textos bíblicos, né? E com tudo isso, a gente pode reconstruir algumas práticas religiosas daquele período.
Por exemplo, a iconografia e a epigrafia, em particular, elas são úteis para a gente poder entender como eram os rituais e as práticas religiosas, como que era a adoração no Templo de Jerusalém, ou como eram também os costumes funerários, né? Quando a gente anda na Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, você vê várias urnas funerárias. E por que elas estão ali? Tem inscrições nelas, né? Inscrições que têm um significado, elas não estão ali à toa. Quando que elas foram colocadas ali? Para qual motivo? Para quem? Por quê? Então, tudo isso, a arqueologia, iconografia e epigrafia, ela nos ajuda a esclarecer. Então, essa combinação, ela enriquece os estudos bíblicos ao nos dar uma compreensão mais profunda e multifacetada das escrituras e do mundo antigo, onde elas foram produzidas. Essas disciplinas complementares, né, elas nos permitem ter uma visão mais completa e precisa das narrativas bíblicas, contribuindo, né, para validação, contextualização e interpretação desses textos sagrados. Bom, depois de dar esse panorama para vocês, eu quero trazer algumas informações sobre a escavação feita em Tel Megiddo de 2022, onde quando nós fomos para lá. Esse é o sítio de Tel Megiddo. Essa aqui essa imagem não é minha, tá? Essa imagem é uma imagem que eu peguei do Google, mas eu queria mostrar para vocês o tamanho do Tel. Quando a gente fala... Opa, volta aqui. Quando a gente fala Tel, a gente quer dizer sítio, tá? A gente quer dizer extensão de terra. Então, a importância do Tel Megiddo para a narrativa bíblica, ela é enorme. E aí a gente vai ver isso aqui mais para frente. Megiddo, ele está localizado no centro da maior área fértil de Canaã, que é o Vale de Jezreel, que é esse vale que vocês veem aqui ao fundo, bem aqui ao fundo, que não dá para ver direito, mas é aqui ao fundo. Essa foto é de um amanhecer em Tel Megiddo. Essa rampa é bem lá de baixão aqui, e a gente sobe, aqui é só um pedacinho e tem muito mais para cima. Então, o Tel, ele está localizado numa área estratégica, junto de duas fontes que no passado elas supriam água suficiente para a manutenção da população que vivia dentro dessa fortaleza toda. Essa fonte, por exemplo, ela fica do lado leste do monte, e tem água ainda lá, viu, gente? Ainda tem água lá. Da última foi construído um sofisticado sistema de água durante o período do Ferro II, com uma escada vertical de 30 metros e um túnel horizontal de 50 metros que levava água até a fonte. Então, aqui a gente tem a entrada da fonte, tá? Ela é bem guardadinha, assim, porque o Tel, ele é aberto para turista, né? Então, não é sempre que está aberto, não é sempre que se pode entrar lá. Aqui está falando dessa informação que eu trouxe para vocês, e essa última imagem aqui, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, aqui embaixo é o meu tutor, Aquiles, ele está até na nossa aula hoje. Ele é o meu tutor Aquiles Martinez, ele é dos Estados Unidos e ele lecionou por muitos anos na Faculdade Hanyard, em Atlanta. E foi através dessa universidade que eu consegui a bolsa para ir até lá e começar a nossa pesquisa. Então,
ele está aqui, ó, muito pequenininho aqui embaixo. Isso é para mostrar a dimensão dessa fonte, né, desse suprimento de água, como era bem lá embaixo, assim, e como era difícil chegar lá. Agora pensa subir isso tudo aqui, ó, que são degraus super desnivelados, com um balde d'água, do jeito que tinha que ser na época. Essa fonte, ela está situada junto a uma das mais importantes vias comerciais internacionais de todo o Oriente. E ela foi habitada por muitos milênios, né? Dada a localização estratégica para o controle dessa região, voltada ali para o Vale de Jezreel, onde eu mostrei para vocês, Meguido foi palco de muitas disputas e guerras durante todo o seu período. E a última batalha foi a de 1918, quando entre os ingleses e os turcos otomanos. Tá? Então, essa foi a última batalha ali em Meguido. Aqui eu quero mostrar para vocês que essas constantes guerras, essas guerras que houve lá, desculpa, gerou muita destruição. É destruição e reconstrução, destruição e reconstrução. Então, e tudo isso, essa reconstrução, ela foi feita por povos diferentes, né? Que permite uma leitura bastante precisa dos períodos estratigráficos. A gente pega alguns materiais, então, pegando alguns materiais, a gente consegue entender qual o período, o que aconteceu naquele período. Daí a importância de Meguido para a arqueologia. Ou seja, a guerra, que é ruim para uns, é excelente para a arqueologia. Da forma que a escavação em Meguido se tornou um referencial para a compreensão da história do Israel bíblico. Então, quando a gente quer conhecer um pouco do Israel bíblico, o Tel Meguido, ele é um ponto de partida para a gente poder entender esse referencial. E ela está no centro do debate quando o assunto é a história de Israel. Então, aqui, onde vocês estão vendo esse ser aqui, ó, esse ser aqui sou eu, gente. Essa coisa estranha aqui, eu estou do lado de uma suposta carruagem, lógico, não é daquele período, foi colocado ali para mostrar que é aqui esse pedaço todo, junto com todo esse pedaço aqui, era o estábulo, tá? Então, a carruagem de guerra ficava nesse pedaço. Eram 2 estábulos, tá? Esse daqui era... Cadê você, cursor? Aqui. Esse daqui era um, e esse daqui que eu estou mostrando para vocês é outro, tá? Um do lado norte e o outro do lado sul. Então, vamos lá. Dentre tantos escavadores, né, que a gente quer falar, que eu quero apresentar para vocês, eu quero destacar um, que é esse senhor aqui, Gordon Lloyd. A área que Lloyd escavou, ela foi enorme, enorme, incluindo várias residências, palácio, muralha, portões, né? Do lado norte, ele conseguiu alcançar até o nível do bronze médio, que é mais ou menos de 2066 a 1650 a.C. E do lado leste, ele chegou até uma base rochosa. E essa é uma área, gente, é uma área linda, impressionante. Talvez, eu acho que foi o lugar mais lindo que eu vi ali. Tamanho destaque, né? E ali foram encontrados 3 templos, construídos sucessivamente, um em cima do outro. O último templo, ele é o maior. Então, no centro se encontra, deixa eu mostrar aqui para vocês, o grande altar, que é esse altar redondo aqui. Esse daqui é o maior,
tá vendo? Onde não tem mais, devido às escavações. Então, esse daqui é o maior. E tem esse outro aqui, que ele é um pouquinho menor. E quando, do lado de cima de Meguido, eu vi o altar, eu até falei para o meu tutor, falei, Aquiles, eu quero ir lá. Não, mas não pode descer lá. Não pode, eu falei, não pode, mas eu quero ir lá. E esse altar é lindo para a gente que estuda o Primeiro Testamento, porque traz muita informação e você visualizar o lugar, assim, é incrível, né? Então, aqui dá para ver que o altar ele tem duas fases. O primeiro era maior, media mais ou menos de 8 a 10 metros de diâmetro, e serviu de base para o segundo, que é um pouco menor, de mais ou menos 8 metros de diâmetro por 1,5 metro de altura. E ele tem uma escada com 7 degraus. Degraus, gente, não é degraus, não. E aqui, ó, quer ver? Nossa, tá muito pequeno, mas vocês vão conseguir ver na próxima imagem. E tudo isso indica que esse impressionante espaço serviu de centro de culto para uma população muito grande que ocupava o vale durante a Idade do Bronze Antigo, que é mais ou menos 3.400 a 3.000 a.C. Então, junto ao altar foram encontrados vários ossos de animais, grandes e pequenos, e esse lugar ele foi salvo pela Segunda Guerra Mundial, porque o Lodge ele tinha a intenção de remover todos os estratos de quando ele estava escavando lá, mais ou menos em 1939, mas quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a escavação ela foi abandonada, ela foi interrompida, graças a Deus. Então, esses templos, esses altares, eles foram mantidos. Esse daqui é o altar que eu falei para vocês, uma vista mais próxima dele. E aqui, em cima do altar, aqui onde vocês estão vendo, são as escadas. Então, a gente vem daqui de baixo e sobe as escadas. E aqui, desse lado aqui, tem um lugar aberto que era onde se fazia o sacrifício, né? E o sacrifício era feito aqui, você subia aqui, fazia o sacrifício, e aqui se escorria o sangue e a gordura, né, do animal. Então, tem lá tudo bonitinho, tudo mostrando assim, e é uma área incrível, gente, é uma área incrível. Parte desses artefatos que foram encontrados pela expedição do Lodge de Chicago e tal, ela permanece em exposição no Museu Rockefeller, em Jerusalém. E esses achados, eles estão agrupados por períodos, né? Então, eles ficam aí nessas estantes que vocês estão vendo. Então, aqui a gente tem algumas imagens de divindades que foram encontradas em Tel Megido, e divindades da fertilidade, várias delas, e alguns vasos que eram usados para guardar mantimento, e alguns, esses menores aqui, eram para guardar azeite, para possivelmente, né? Possivelmente para acender lamparina. Todos eles, e tem uma imensidão lá, é bem grande o lugar onde eles estão guardados, mas eu peguei esses dois aqui para a gente poder ver. Então, voltando a falar de Megido, nessa área cá, tinha uma casa antiga, que é aqui onde vocês estão vendo. Esse pedaço aqui, onde a gente estava escavando, era uma casa, tá? Mas era uma casa de um pessoal que tinha dinheiro, não era uma casa de pobre, era uma casa de gente que tinha que era do templo, era uma pessoa, não era um escravo, tá? Nessa área que foi iniciada, essas escavações foram iniciadas em 1994, e desde então não se param as escavações, que é contínua por temporadas, né? E nessa área foram encontrados todos os estratos, desde o período do Ferro II, que é o período da ocupação assíria,
até o período do Bronze Médio, né, que é por volta de 1700 a.C. Então, foi encontrado uma casa que a gente fala que é enorme, mas era, ao nosso ver, era pequena, né? Mas para o período ela era muito grande, com vários cômodos, tá? E uma pequena área central que unia todos os cômodos. Então, o que vocês veem aqui é um cômodo, tá? Isso aqui era um dos cômodos. Era uma casa que pertencia a uma família rica que subsistiu durante 700 anos. Então, essa casa ela durou 700 anos. Então, dentre todas essas guerras, essa casa ela permaneceu aí durante esse período. E quando ela foi destruída por um incêndio, esse incêndio ele teve tanta intensidade que ele destruiu todo o sítio de Tel Megiddo. E essa destruição ela foi impactante para outros sítios arqueológicos também, como Hatzor, né? Portanto, a casa ela continuou lá por 700 anos e ela não foi destruída. O interessante é que durante esse período se tinha o costume que persistiu durante um bom tempo de enterrar os mortos dentro da casa. Então, os corpos eram enterrados dentro e depois de um tempo eles eram decompostos, lógico, né? E os ossos eles eram colocados numa tumba coletiva. Então, assim, foram encontrados nessa área vários corpos e vários ossos desse período enterrado dentro dos cômodos da casa, tá? A gente tem, além do uso de técnicas cada vez mais aperfeiçoadas no fazer da arqueologia, a gente tem um incremento de amostras para análise via carbono 14, em diferentes laboratórios, enfim. Aqui onde vocês estão vendo, quando a gente começou a escavar lá, eles falaram que era sorte de iniciante, tá? Porque eu nunca tinha ido, né? Falaram que foi sorte de iniciante, mas não foi não, foi legal. Eu comecei a escavar, mas isso aqui que eu fiz não pode fazer. Eu achei um negócio meio, né, duro e fui batendo aí a minha marretinha ali. Eu nem sei se é marreta que chama esse negócio, mas enfim. Eu fui indo e eu achei um pedaço de vaso que vocês veem aqui. Falei, meu, não é possível, nossa, o que será? E aí eu fui passando e fui passando e a gente viu, aqui é um vaso, e devido à sua, igual a gente falou, né, essa queima que teve lá, esses pedaços que foram achados, dava para ver como eles eram escuros devido ao fogo, tá? Aqui nessa foto ela não ficou bem legal, porque aqui a gente não podia tirar ainda, porque os arqueólogos responsáveis, eles vinham, tirava foto de cada parte, de cada pedaço, porque é um trabalho bem minucioso. Então, aqui eu achei pedaços de vasos, né? A princípio, assim, depois foi tirando mais e ficou dessa maneira. Esse daqui era um pedaço do vaso. E, enfim, essa daqui era a parte de baixo que vocês estão vendo, a parte de baixo do vaso, tá? Então, para a gente poder entender como que é isso, eu quero mostrar para vocês um videozinho. Quando eu fui o ano passado para a Turquia, no Museu Arqueológico de Istambul, eu vi um filme, eles mostrando como que era esse tratamento por radiocarbono, e eu falei, nossa, isso aqui é super interessante para a gente mostrar em aula e tal. E aí eu falei assim, nossa, vou levar. E agora eu achei pertinente mostrar para vocês, porque assim, a gente acha um artefato, e como se descobre de que período, como se descobre o DNA
da pessoa que manuseou esse vaso? Como se tem essa precisão? Como que a gente consegue falar de séculos depois desse período todo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho curto, tá? De como era feito. Pode ser que ele trave um pouquinho para vocês, porque quando eu estava preparando o slide, eu vi que ele começou a travar um pouquinho, mas dá para entender, tá bom? Professora Marisa, eu não sei se tem áudio no vídeo, mas a gente não consegue ouvir. Não, não tem, não tem. Tá bom. Tá bom? Aqui ele está mostrando. Ai, gente, também vai passando pessoas porque a tela era muito grande e de vez em quando vocês vão ver alguém passando aí. Mas aqui ele está mostrando a escavação em si, depois a limpeza como é feita, né? Tem todo esse trabalho de limpar as peças e separar as peças. Então, essa escovinha de lavar roupa mesmo, e depois é colocado numa mesa bem grande e separado, que possivelmente a gente vai conseguir juntar as peças, né? Os arqueólogos vão conseguir juntar as peças para poder tentar reformular o vaso. Nesse caso aqui da peça, é uma deidade, no caso, né? Não é um vaso qualquer, é uma divindade daquele período que eles estão mostrando aí. Essa conversa toda, gente, é porque nessa parte do museu ela é bem aberta e tinha muita gente passando, então fica um barulho aí, mas não tem nada a ver com o vídeo, não, viu?
É legal, né? É bem interessante. Quando a gente lê os textos bíblicos, a gente não tem ideia quando eles falam, quando o texto fala que era para pegar o altar, que era para pegar a lenha, e aonde que era buscado essa lenha, e que a lenha tinha que estar no altar sem se apagar. Então, a arqueologia consegue trazer uma ideia para a gente de que tipo de lenha era, através dessa pesquisa do radiocarbono, né? Isso ajuda bastante. Agora, eu queria trazer para vocês, ainda assim, embrionária ainda, falar um pouquinho só da minha pesquisa de doutorado. O meu mestrado eu fiz na Metodista, que foi uma bênção para mim. E agora o doutorado eu estou fazendo na PUC, aqui na PUC de São Paulo. E essa parte, ela traz informações muito relevantes da arqueologia, juntamente com a iconografia e a epigrafia do Antigo Oriente Próximo, especificamente no período jeremiano. Então, a princípio, a minha tese ela tem o tema de Asherá ou árvore, a influência da Septuaginta na interpretação do epíteto tronco sagrado, né? Então, eu vou fazer uma análise literária e histórica de Jeremias 17, do 1 ao 4. Aqui as imagens que vocês estão vendo, essa imagem é do Museu de Jerusalém. Aqui a gente tem divindades femininas da fertilidade, que possivelmente é Asherá, né? Então, o texto de Jeremias, em Jeremias, a gente vê que o profeta ele era uma figura muito importante ele é uma figura muito importante na tradição judaico-cristã. Viveu mais ou menos ali no século VI a.C., né? Durante um período de grandes mudanças da história de Israel. E ele é conhecido pela sua pregação de arrependimento, né? A sua crítica, ela era asseverada, ela era contundente à idolatria da época e outros pecados que Judá cometia, que supostamente teria sido motivo para a queda de Jerusalém e do exílio babilônico, né? No entanto, tem um aspecto menos conhecido da figura de Jeremias, que é a sua conexão em objeção a Asherá. Quando a gente fala Asherá, a gente lê nos textos bíblicos, na narrativa bíblica, que Asherá era uma divindade, né? E essa divindade, ela aparece em vários textos hebraicos, em várias passagens do texto hebraico. E ela tem sido fonte de debate por muito tempo, né, de estudiosos da Bíblia. Mas, assim, embora seja difícil a gente precisar quem era Asherá ao certo, a certeza que a gente tem é uma. A adoração que se tinha a ela no período de Jeremias representava uma ameaça para o monoteísmo judaico e a identidade do povo de Israel como um povo eleito por Deus. Porque Jeremias, como outros profetas, ele lutou contra esse excesso de confiança, né, que o povo demonstrava, que eles tinham em si mesmo, desvinculando os compromissos morais com a aliança pré-estabelecida. Jeremias insistia na necessidade de se manter fiel à aliança com Adonai e de rejeitar todas as outras formas idolátricas, né? E a sua mensagem era de arrependimento e de retorno à obediência a Adonai. Vale lembrar também que em outras fontes epigráficas se tem um dito que era considerado crime, o descumprimento da lei ou a quebra da aliança entre o povo e a sua divindade. E não tem nada a ver com o monoteísmo.
Não tem nada a ver com Adonai. Eram leis que eram dos povos de outros, de outros povos. Mas esses outros povos, eles já falavam que era um crime o descumprimento da lei, uma quebra de aliança. E o povo de Israel, ele vivia nessa vida, né? Pecado, arrependimento, remissão do pecado, pecado de novo, e vivia nesse ciclo. E então Jeremias ele mostra que isso era ruim para a tradição religiosa daquele período. Jeremias ele era um profeta que ele questionava essa ortodoxia religiosa da sua época, ele denunciava a injustiça social e a opressão política desses líderes, né? No livro de Jeremias, a gente vê muito acentuado os partidos políticos da época, né? Pró-Babilônia, pró-Egito, enfim. Então, a gente tem muito marcante esses partidos políticos em Jeremias. E ele não se contentava, por exemplo, com as práticas religiosas que os israelitas demonstravam a Adonai, que para ele era superficial, né? E era motivada por interesse. E não buscava uma conexão autêntica com Deus de Israel. Então, a minha pesquisa, a princípio, ela, a partir de Jeremias 17, do 1 ao 4, me chamou a atenção, minha e do meu tutor Aquiles, que o texto em Jeremias, ele fala da divindade Asherá. E depois, o texto em hebraico, ele começa a ser traduzido, o nome Asherá começa a ser traduzido por árvore, que é uma das imagens que vocês estão vendo aqui. Tá? E também o interessante é que essa divindade, nos textos jeremianos, ela uma vez ela é tratada como poste ídolo, como tronco sagrado, como árvore, como, enfim, como um vegetal, né? E na recepção do texto jeremiano, mais ou menos ali no século II a.C., pelos escritores pelos receptores do texto jeremiano que foram escrever a Septuaginta, o que me chamou a atenção é que o capítulo 17, do verso 1 ao 4, ele não é traduzido. Ele não tem tradução. E nesse verso, ele faz um apontamento asseverado sobre Asherá. E aí a minha pergunta na tese, né, um dos milhões de perguntas que a gente faz, uma delas é por que os receptores do texto da Septuaginta de Jeremias, eles não traduziram esse texto? O que tinha de interessante no texto hebraico para os receptores não traduzir? Porque quando a gente pega a Septuaginta, isso daqui é uma imagem de um pergaminho da Septuaginta. Quando a gente pega o texto da Septuaginta de Jeremias, 17, do 1 ao 4, não tem tradução. O 17 começa a partir do verso 5. E eu achei isso muito interessante. Então, daí a gente começou a fazer pesquisas e desde a primeira pesquisa em 2022 em Israel, a gente começou a ter um olhar diferenciado para o texto bíblico e as suas curiosidades, né? Então, uma das perguntas também que me chama a atenção é por que o profeta ele fala tão asseveradamente sobre Asherá, sendo que no texto também Asherá está do lado de Baal, né? E Baal, a gente sabe da influência dele, mas Jeremias ele não combate, ele não fala tanto de Baal como ele fala de Asherá. E uma das passagens que eu gosto assim, né, que eu acho interessante, é quando ele fala para as mulheres que vão oferecer bolo para Asherá, e ele fala assim, vocês não têm que ir lá, porque isso é idolatria, e não sei o quê, e ele fala, aí elas falam assim, a gente vai porque os nossos maridos deixaram.
né? E Jeremias fica doido. Jeremias, ele fala, o que esse povo não entendeu? Então, essa construção desse epíteto, né, tronco sagrado, que a gente coloca entre aspas, ela é frequente no texto jeremiano, né? Então, a epigrafia e a iconografia que existem nesse texto, elas podem ser vistas como mediações imanentes em torno do transcendente, né? E também essas atividades com foco no sagrado, possivelmente elas eram realizadas em fortaleza, em templo, palácio, tumba, lugares rurais. Então, quando a gente fala do templo em Jerusalém, se tem descobertas arqueológicas, enfim, que falam que algumas estelas que foram achadas, a maior representa Baal, a menor representa Asherá, e elas eram divindades que eram colocadas nos templos rurais, onde, quando a gente começou a falar na apresentação, os sacerdotes não tinham domínio, né? Então, é preciso lembrar que ainda hoje existem resquícios importantes dessa relação da dimensão cultica das árvores nessa tradição judaico-cristã, como, por exemplo, a menorá, né? Que é aquele candelabro judaico e tal, com uma tamareira de 7 braços, né? No cristianismo, a gente tem Jesus como a videira verdadeira, ele é aclamado como rei, né? Com ramos de palmeira, assim, quando ele entra em Jerusalém. A gente tem no mais contemporâneo a tradição da celebração do Natal através de uma árvore que ocupa um lugar central, né, na celebração do Natal, e também a árvore da vida, né? Então, a minha pesquisa vai se dar em torno desse epíteto tronco sagrado que a gente tem pesquisado e, como eu disse para vocês, ainda é embrionário. Então, a gente vai recorrer a fontes secundárias, né, para tentar identificar e explicar esse silêncio dos autores desse texto da Septuaginta, né, omitindo o verso do 1 ao 4 desse capítulo 17 de Jeremias. Então, tem um escritor, ele chama Emmanuel Tov, ele é judeu, ele diz que a Septuaginta de Jeremias, que se chama Vorlage, né, ela apresenta em Jeremias, carrega assim uma infinidade e fidelidade de tradução, né? Então, isso também me chama atenção. Por quê, né? Isso tudo. Então, a partir daqui, só tá no começo, a gente está pesquisando, e dentro de tudo que a gente falou, eu quero só deixar meus agradecimentos aqui para vocês. A minha contribuição, eu espero que eu tenha ajudado, ou então tenha causado assim algumas perguntas nas cabecinhas de vocês referente aos textos bíblicos, a sua composição, né? Como os achados epigráficos, iconográficos e arqueológicos têm contribuído para o nosso entendimento bíblico enquanto estudiosos de Bíblia. Tá bem? Toda rabá. Obrigada. Muito obrigado, professora Marisa. Acho que pode tirar a apresentação. Aqui. Muito obrigado. Eu acho que precisa tirar a apresentação, professora. Deixa eu ver aqui como que eu faço isso. Deixar de compartilhar. Isso. Parar de compartilhar aqui. Isso, exatamente. Pronto. Muito obrigado, foi muito bom. A arqueologia é um dos processos importantes no estudo bíblico.
2 anos atrás estive na Grécia e Turquia, uma viagem pelos caminhos de Paulo. Ai, é maravilhoso. E foi muito interessante, porque a gente pôde ver que não só o texto, né, mas inclusive os percursos, como que Paulo, apóstolo, ele era uma pessoa fascinante, né? Me deixou ainda mais apaixonado aí pelos textos paulinos. Então, a arqueologia, ela faz com que o estudo seja 3D, né? Ela se materialize. Então, muito obrigado. Deus abençoe você, professora, e contaremos com você aí mais vezes. Estou à disposição. Jaziel Botelho, pintor, está renovado, pintando novos quadros. E aí, obrigado aí pela ajuda aí com o meu carro, né? Peguei e saí de madrugada, mas obrigado aí pela acolhida.